Esse é o Sou Bela, um podcast sobre o universo feminino. Aqui vamos discutir ciência, saúde, sexo, espiritualidade e como achar paz e felicidade na loucura da vida diária da mulher madura. Tudo de forma prática e objetiva, baseada nas novidades científicas e anos de experiência trabalhando com e sendo mulher. Bem-vinda ao Sou Bela. Hoje eu vou falar do que pode estar acontecendo no seu cérebro que está te deixando meio blá, meio deprê, meio sem brilho e o que a gente pode fazer para melhorar. A química cerebral impacta diretamente e pode sim definir a nossa percepção de felicidade. Esse é o 5º episódio sobre a neurociência da felicidade que começou no episódio 29. Nessa série eu estou falando de neurotransmissores. Nos últimos episódios eu falei de como identificar o tipo de distúrbio de humor que você pode estar sentindo e também já mergulhei no déficit de serotonina, do impacto dela e falei também sobre alimentos que podem melhorar o humor independentemente da causa. Então, se você ainda não escutou, eu acho que vale a pena começar por lá. Hoje eu vou falar do meu neurotransmissor favorito, a dopamina, que é parte do grupo das catecolaminas. As 3 catecolaminas são dopamina, adrenalina e noradrenalina. Sim, eles têm funções diferentes e eu vou elaborar na dopamina em episódios futuros por eu ter um caso de amor com ela. Mas hoje eu vou tratar do grupo das catecolaminas como um todo, para simplificar, já que os sintomas são semelhantes para o que eu quero falar hoje. Mas saiba que sim, dopamina, adrenalina e noradrenalina têm também suas características específicas. O tipo de depressão onde as catecolaminas estão baixas é um pouco diferente de quando a gente está em baixa de serotonina, que você já aprendeu. Se a baixa de serotonina se parece como uma nuvem negra que estacionou na sua cabeça e te faz negativa, obsessiva, irritada, insone ou ansiosa, a falta de neurotransmissores do grupo das catecolaminas tira a motivação, tira a excitação pela vida ou o impulso ou a vontade de viver e também de conquistar sonhos, além de afetar a nossa capacidade de foco e concentração. Ao invés de falta de sono, às vezes a deficiência de catecolaminas faz você dormir demais ou ter muita dificuldade de sair da cama e encarar a vida. Ao invés de obsessiva, nada parece te motivar e você não consegue nem obsessivar porque te falta foco e concentração. Ao invés de emocionalmente agitada, você não sente muito nada. Ao invés de ficar irritada com as pessoas ou chateada, você fica apática, sem forças nem vontade, nem de reagir ou brigar. É como se o mundo perdesse a cor e você ficasse do que eu chamo meio blá. Mas se você fez aquele questionário e acha que você tem deficiência nos 2 grupos, será que isso é possível? Infelizmente, sim. De um modo geral, como o nosso corpo é um sistema integrado, quando começamos a ter queda em algum sistema endócrino ou falta de um neuromodulador ou transmissor, acabamos por comprometer todo o sistema, ou seja, todo o ser você. Porque se um sistema não trabalha, os outros têm que trabalhar dobrado e acabam por se exaurir também. Os sintomas mento-emocionais que parecem tirar o colorido do mundo, normalmente podem ter 2 causas, tanto deficiência de catecolaminas como de baixa hormonal, e aí pode ser hormônios tiroidianos ou sexuais. Ambos responsáveis por nos gerar vitalidade. E sim, é comum ter deficiência nos 2 ao mesmo tempo. Aí você fica duplamente blá. Porque o seu cérebro não está conseguindo a sua dose química de motivação por vários motivos.
Por isso, antes de assumir que a raiz da sua deprê é falta de catecolamina, escuta o episódio até o final para poder diferenciar entre falta de química cerebral e falta de hormônios tiroidianos ou sintomas de menopausa ou declínio de hormônios sexuais se você for mais jovem. E isso também pode acontecer nos homens, como andropausa, que a gente chama, mas de forma bem menos drástica do que nas mulheres. E sim, eu vou dar a sugestão de como remediar ambas as situações. Então, vamos começar entendendo o que está se passando no seu cérebro primeiro. Quando o nosso cérebro produz catecolaminas suficientes, você está energizada, motivada, com vontade de conquistar coisas, de fazer planos e tem a energia para correr atrás. Mas se o seu sistema não estiver produzindo de forma eficiente ou suficiente, você sofre. Existem 3 tipos de catecolaminas, como eu já falei, a dopamina, a adrenalina e a noradrenalina. Como há mais semelhanças do que diferenças entre os 3, e para poupar a repetição desses nomes estranhos o tempo todo, eu vou usar hoje catecolamina. Para quem curte bem um café ou cafeína de manhã, eu vejo a deficiência de dopamina como um dia sem poder tomar o café ao acordar. E sim, a cafeína aumenta temporariamente as nossas catecolaminas, mas o excesso pode causar exaustão deles também, e eu elaboro mais nisso depois. As deficiências de catecolaminas podem ser os responsáveis pela falta do brilho, a sensação de entusiasmo e excitação que pode estar faltando na sua vida, pode ser porque o seu corpo está subproduzindo esse trio de substâncias químicas responsáveis por te excitar emocionalmente, mentalmente e fisicamente. A dopamina é o precursor metabólico tanto da adrenalina como da noradrenalina e é mais prolífico no cérebro. A adrenalina e noradrenalina, que são tanto um hormônio como um neurotransmissor, também são ativos no cérebro, mas também são famosos por sua atividade nas glândulas suprarrenais e são os neurotransmissores responsáveis por criar a energia que nos ajuda a responder ao estresse. Eles são moduladores do nosso sistema nervoso simpático e responsáveis pela nossa capacidade de lutar e fugir ou até de congelar mediante um perigo. Elas são responsáveis pelo nosso sistema de alerta. Estão sempre escaneando o nosso meio ambiente e nos fazendo reagir aos eventos importantes que acontecem ao nosso redor e dentro de nós. São eles que nos permitem reagir de forma rápida e decisiva, que geram o entusiasmo diante de notícias positivas e o alarme diante de ameaças. Eles nos preparam para a ação e até programam os nossos movimentos físicos. O quanto você é extrovertida ou introvertida provavelmente depende de quanta atividade de catecolaminas o seu cérebro está produzindo. Claro que todas temos nossas personalidades, mas se você tende aos extremos da quietude e introversão, às vezes uma estimulada nas catecolaminas pode te ajudar a ficar mais confortável e ocupar mais espaço verbal, compartilhando mais de si mesma quando a sua bioquímica fica também mais extrovertida. De modo geral, as catecolaminas são mais ativadas em situações de estresse, mas qualquer perspectiva excitante pode elevar os seus níveis, ou seja, uma antecipação de uma refeição, de uma corrida, de umas férias, de um encontro com um gato, por exemplo. Por isso, quando eles estão em baixa, você pode não reagir fortemente a nada. A falta de catecolaminas também pode ser um motivo pelo qual você pode ter problemas de foco e concentração, porque é necessário estímulo para se concentrar e de conseguir focar e prestar atenção. Por exemplo, quando você está estudando ou lendo, você tem que reler os parágrafos o tempo todo? Será que você se distrai com muita facilidade? De um modo geral, quando a gente está com déficit de catecolamina, a gente precisa mais de substâncias estimulantes, como cafeína e chocolate, para fazer as funções mais básicas da vida.
E se você for uma daquelas pessoas para quem o tabaco, o álcool ou a maconha até agem como um estimulante ao invés de calmante, isso já pode ser um sinal. Tipo, você dança na mesa quando ingere, bebe ou fuma, ou precisa de algo muito mais forte, como cocaína, para te estimular. Qualquer uma dessas drogas pode aumentar temporariamente os níveis de catecolamina em até 1.400%. A cocaína e as anfetaminas, por exemplo, forçam uma grande liberação de dopamina, mas os efeitos são normalmente de curta duração e a queda é proporcional à subida, por isso que vem a rebordose depois. Se você começa com um baseline de dopamina baixo, se o seu estoque é, em geral, abaixo da maioria das pessoas, as substâncias estimulantes vão estimular o seu corpo a produzir mais catecolaminas temporariamente e te fazer se sentir bem, mas inevitavelmente vem a queda porque o seu cérebro simplesmente não consegue manter essa produção para atender a demanda forçada dos estimulantes. E aí o resultado é um maior esgotamento nas reservas, porque a queda é proporcional à subida. Então, se subiu demais, quando você usa cocaína, por exemplo, a sua queda vai ser proporcional. Da cafeína, subiu um pouquinho, mas sempre vem aquela quedinha proporcional, e aí você quer ingerir mais. Isso é que explica a depressão de abstinência que os viciados em estimulantes experimentam depois que eles param de usar a droga e é o que leva 90% dos viciados a voltar a precisar ou a querer as drogas. Classes inteiras de medicamento antidepressivo foram projetadas para tentar imitar ou amplificar as atividades cerebrais das catecolaminas. Esses são os remédios famosos como o Wellbutrin, o Ziban, ou os tricíclicos mais antigos e os inibidores de MAO, e medicamentos simples como Adderall e Ritalina, por exemplo. Mesmo alguns dos inibidores de recaptação de serotonina, como o Prozac, cuja principal função é aumentar a influência calmante da serotonina, podem ter efeitos estimulantes para as catecolaminas. E é por isso que algumas pessoas que têm alta catecolamina, mas têm baixa serotonina, descobrem que quando tomam os antidepressivos dessa classe dos inibidores, os ISRS, eles ficam mais nervosos ou insones, porque a gente não tem o controle de como as drogas vão impactar um caminho ou o outro. E por isso a grande dificuldade de dosar e de saber quem vai ter efeito colateral com um remédio ou outro. E o que a gente pode tentar fazer ao invés de partir direto para os medicamentos? Usar nutrientes e alguns estilos de vida que ajudem ao seu corpo a aumentar a sua produção própria de catecolaminas. A tirosina é um aminoácido que pode ajudar muito aqui. A literatura sugere que pessoas com baixos níveis de catecolamina têm também baixos níveis de tirosina. E onde é que a gente encontra esse aminoácido? Você já deve ter adivinhado, porque a gente falou muito disso já na semana passada. Em alimentos ricos em proteína, como carnes, peixes, ovos e laticínios. Um estudo do MIT, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, demonstrou inicialmente que a suplementação de tirosina pode aumentar drasticamente as catecolaminas. Muitos estudos subsequentes descobriram que a tirosina poderia produzir resultados anti-estresse, antidepressivos e pró-concentração. Então, se você acha que está lidando com esse tipo de depressão apática e déficit de atenção, vale a pena conversar com o seu médico se suplementar com tirosina é uma boa ideia. Assim, como já vimos sobre o triptofano e 5-HTP para o déficit de serotonina, a suplementação com aminoácidos tende a ser relativamente rápida e eficiente nos seus efeitos. Normalmente, leva apenas 10 ou 15 minutos para que os aminoácidos superabsorvíveis cheguem ao cérebro e comecem a acender algumas luzes. Mas antes de sair comprando, escuta até o final, existem contraindicações sérias e nem todo mundo pode ou deve suplementar com tirosina. E por isso a minha sugestão sempre é começar com a alimentação antes de suplementação.
ter certeza de que a sua depressão é por falta de catecolaminas e não de outras coisas, e sempre ter supervisão se for brincar com suplemento. Lembre-se, eu não sou médica, eu não sou psiquiatra, eu só estou dividindo literatura científica com vocês. E o que causa deficiência de catecolaminas e pode ser a razão da sua deprê ou seu estado de apatia e falta de entusiasmo pela vida? Pode ser seus genes. Cerca de 35% dos americanos têm uma variante genética que altera ou desprograma a produção de catecolaminas e, em específico, de dopamina. Como a dopamina é a precursora ou a mãe dos outros dois, essa herança genética pode sim estar por trás da falta de energia, de humor e da sua capacidade de concentração. Mas mesmo que seja esse o seu caso, lembre-se que genética não é sentença. O seu DNA coloca bala no revólver, mas o meio ambiente interno e externo é quem aperta o gatilho. E é possível contrabalancear a influência genética com terapia nutricional, sim. E o que eu estou falando é cientificamente validado e não meramente a minha opinião. Será que você está ou esteve sob muito estresse? Essa também pode ser a razão do seu esgotamento de catecolamina. Como é que o nosso corpo reage a estresse? E esse estresse pode ser tanto real como imaginário. A interpretação do cérebro é importante e é por isso que eu não recomendo ninguém nunca a assistir filmes de terror ou filmes altamente estressantes ou essas séries violentas, porque você está, sim, expondo o seu cérebro a situações estressantes, na minha opinião, completamente desnecessárias. O estresse vem em diversas formas. Existem as mais óbvias, né? Trabalho, grana, vida, relacionamento. Mas também os estresses podem estar escondidos na forma de parasitas, alergias, metais pesados, deficiências hormonais, por exemplo. Quando o seu cérebro interpreta que existe um perigo, ele envia uma mensagem para glândulas suprarrenais para se preparar para a batalha. As suprarrenais respondem produzindo as catecolaminas e enviando por todo o seu corpo a mensagem de que, galera, precisa se preparar para lutar ou fugir ou ambos. Aí seu coração acelera, seus músculos ficam tensos, a sua respiração fica ofegante. Você está pronta para a ação. Com o tempo, o estresse prolongado, e especialmente se a produção de catecolamina já não for o seu ponto forte, você vai ficar sem suprimentos. A sua produção não consegue responder à demanda crônica. Embora o seu cérebro e as suas glândulas suprarrenais ainda possam mobilizar uma certa quantidade de catecolaminas, como elas não serão suficientes, você começa a sentir que o mínimo estímulo te exaure. A sua resiliência aos estresses, mesmo os bobos, fica comprometida, você fica fraca e não consegue mais se concentrar e realizar tarefas. E é comum ficar super reagente ao mínimo estímulo, né? Você fica naquela dança de super reagindo a qualquer bobeira, né? Caiu e quebrou o copo. Puta, já fiquei estressada. Seu filho fez aquilo. Aí isso, você entra naquela espiral esquisita. Quando simplesmente tá te faltando forças para reagir com estresses comuns e se falar estresses mais sérios, então, aí você cai mesmo. No início, quando os nossos estoques de catecolamina começam a descer, a gente até pode se sentir melhor sob pressão. Você já percebeu que às vezes trabalha melhor sob estresse? É só ter um deadline que aí você se move. Isso porque o estresse pode acordar catecolaminas adormecidas que podem te ajudar a entrar numa ação produtiva. Mas, eventualmente, esse tipo de reação vai acabar com você. Outro motivo para baixa produção de catecolaminas é o básico. Será que você está se alimentando de maneira adequada para que o seu corpo possa produzi-las? A maioria das pessoas que sofre de problemas de humor não come bem. E as pessoas com deficiência de catecolaminas não são exceção. Dieta com baixo teor calórico ou rica em carboidrato causam a depressão de catecolaminas porque elas são pobres em proteína.
E a desnutrição proteica é a terceira causa principal de depressão. Se você não comer alimentos ricos em proteínas, como ovos, salmão, laticínio, queijo cottage, você pode estar privando o seu cérebro dos aminoácidos essenciais necessários para a produção de catecolamina. Quanto mais carboidrato doce ou rico em amido você ingere, menos desses aminoácidos antidepressivos chegam ao seu cérebro, mesmo se você estiver comendo proteína, porque os carboidratos causam a liberação de insulina, que pode levar a uma série de consequências no corpo que contribuem para a depressão. No episódio 5, eu elaboro mais sobre isso, então eu não vou falar muito sobre por que pico glicêmico e resistência à insulina pode causar depressão. Alimentos de origem animal ricos em proteína são as maiores fontes do aminoácido tirosina que estamos falando aqui. Mas as proteínas vegetais não têm tanto. Por exemplo, existem cerca de 840 miligramas de tirosina em 3 ovos mexidos, 2.174 num bife, 2.052 numa porção de salmão, 649 em uma xícara de iogurte, mas só 477 numa xícara de lentilha e somente 306 em 30 gramas de semente de abóbora. Então você teria que comer 24 amêndoas, por exemplo, para ter escassos 150 miligramas de tirosina. Se você é vegetariana, pela natureza tipicamente pobre em certos aminoácidos desse tipo de dieta, você sim corre o risco de ter deficiência de catecolamina. Se você come muitos alimentos à base de soja, também corre o risco de ter níveis baixos de catecolamina, porque a soja tende a inibir a conversão de tirosina em catecolamina. Os estudos que falam sobre isso vão estar no site do podcast isabelafortes.com.br. Em apenas 2 semanas, após o início de uma dieta de baixa caloria, o suprimento de aminoácido necessário para a produção adequada de catecolamina pode cair tanto que o nosso corpo passa a produzir metade do necessário. E quem sofre é o seu humor. E esses aminoácidos não são necessários somente para o nosso humor, mas também para muitas outras funções cruciais do corpo, como reparação muscular, construção muscular, por exemplo. Apenas 2% desses preciosos aminoácidos chegam ao cérebro nas melhores circunstâncias, porque o corpo usa esses blocos de construção de proteína para se manter vivo, né? O corpo precisa dos aminoácidos para bater coração, para respirar, para manter os ossos, para construir pele, para o seu sistema imune. Então, quando você está fazendo uma dieta pobre em proteína, menos aminoácido ainda é disponibilizado para o seu cérebro. E o seu humor é quem vai sofrer com isso. E não ajuda muito se você não se alimentar direito, porque aí esgota também outros nutrientes que podem impactar o seu humor, como as vitaminas B, vitamina C, cálcio, magnésio, vitamina D, e tudo isso pode contribuir para o problema e você fica deprê mesmo. Será que você é sedentária? A atividade física aumenta tremendamente os níveis das catecolaminas. Mas se você não tiver catecolamina suficiente para começar, não vai ter energia nem para se exercitar. E aí fica nesse ciclo. Mas alguma hora você vai ter que quebrar isso. Talvez começa com uma dieta rica em proteína e nutrientes para ter energia para se exercitar e começa a se mexer. Aí toma uma decisão mental de ir se mexer. E não faça o erro de se exaurir logo na largada para não gastar energia que não tem. Mas você pode começar com exercícios leves e ir aumentando à medida que a sua energia e disposição permita. Depois de algumas semanas consumindo aminoácidos suficientes, você deve estar pronta para realizar mais atividade física, o que vai aumentar ainda mais o seu humor e energia, e aí você quebra esse ciclo. Então, dever de casa, amanhã de manhã, sai para caminhar, nem que seja por 10 minutos, se você anda sedentária demais. Última causa. Será que são os seus hormônios? E eu vou falar sobre tireoide num episódio específico, mas tanto hormônios tireoidianos como os hormônios sexuais podem estar contribuindo para a baixa de catecolamina.
Se você tiver mais de 40, vale a pena escutar os episódios sobre hormônios sexuais, menopausa, para entendê-los melhor. Estrogênio, progesterona e testosterona, todos atuam no seu cérebro, interagindo intimamente com todos os seus neurotransmissores, incluindo dopamina e adrenalina. Quando o estrogênio, em particular, cai muito, isso pode ser o gatilho no seu cérebro para a deficiência de dopamina. O mesmo se aplica à baixa de testosterona, que afeta um pouco mais nos homens, mas também afeta diretamente as mulheres. A menopausa e a andropausa são grandes causadoras de depressão e devem ser identificadas e corrigidas, e ninguém deve aceitar velhice como explicação para a falta de motivação. Se você tem transtorno de déficit de atenção, as suas catecolaminas com certeza devem estar dormindo. As imagens cerebrais de pessoas com TDA mostram muito pouca atividade em áreas do cérebro ricas nas catecolaminas, e é possível melhorar com suplementação de tirosina acompanhados de uma limpeza radical na dieta. Sim, quem tem transtorno de atenção diagnosticado precisa olhar o que está comendo e fazer uma dieta sem açúcar, sem farinha ou alimentos alergênicos. É claro que aqui a gente está se tratando de um transtorno estabelecido e um protocolo especial se fará necessário também. Como as catecolaminas são influenciadas pelas suprarrenais, então é bem comum que pessoas que sofrem de distúrbios de atenção precisem cuidar das suprarrenais e da tireoide também. Na semana que vem, eu falo dos aminoácidos que podem ser utilizados na forma de suplementos para ajudar a lidar com as baixas catecolaminas, assim como vou falar um pouco mais sobre a tireoide e os outros suplementos que podem ajudar. Lembrando de novo, eu não sou médica, nada do que eu falei é recomendação médica. Eu ainda não mencionei muitos suplementos, mas já que falei sobre a tirosina e sei que alguns de vocês vai acabar tentando, saiba que você deve consultar um médico antes de tomar qualquer suplemento, mesmo que seja aminoácido, principalmente se você estiver lidando com doenças físicas graves ou pressão alta, pressão baixa, enxaqueca, problemas hepáticos, lesão renal, erro congênito no metabolismo de aminoácidos, ou você tem hiperatividade, ou tá com tratamento de tireoide, se tiver úlcera, se tiver grávida, se estiver amamentando, enfim, não brinca demais, especialmente se você estiver tomando já antidepressivo, inibidores de mal, ou se você tem problemas mentais, emocionais, esquizofrenia ou transtorno bipolar. Aminoácidos tem que ser tomado com cuidado se você estiver tomando inibidor de mal para depressão, tá? E a L-tirosina pode ajudar, mas você tem que tomar isso sabendo o que está fazendo. Se você tiver Hashimoto's, talvez possa ter reação. Eu vejo muito resultado positivo e a tirosina é incluída em vários suplementos voltados para a saúde da tireoide. Mas você precisa monitorar para ter certeza que não vai agravar ou pode ser que melhore tanto e você precise diminuir a dose do hormônio tiroidiano. Então, por isso é que é importante ficar em cima e fazer exames de sangue. Mas se você tiver doença de Graves ou tireoide hiperativa, aí você não pode tomar tirosina. E quem tem histórico de enxaqueca, em alguns casos a tirosina pode agravar, e se você tiver melanoma, não toma de jeito nenhum. Se tiver problemas de pressão, tem que ficar ligado porque alguns aminoácidos podem elevar a pressão em algumas pessoas, mas diminuir em outras. Ou seja, eu não estou falando isso para te assustar, mas todas essas coisas têm efeitos e não é porque é natural que não tem efeito colateral. Seria o mesmo princípio de se funciona, pode dar defeito, né? Então, por hoje, eu fico por aqui. Me manda perguntas para eu saber o que é que vocês estão querendo saber, o que é que eu não fui clara, e semana que vem a gente entra direto em suplementação e falar um pouco mais de hormônios tiroidianos. Até semana que vem, e não se esqueçam, eu preciso da sua ajuda para me ajudar a dividir esse podcast para que eu possa continuar a trazer as novidades da literatura científica para vocês. Até semana que vem.